Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então comente de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Tem um tipo de cansaço que não passa com sono. Não é cansaço de corpo. Esse eu conheço bem. Esse eu aprendi a respeitar desde cedo. O cansaço de quem trabalha com as mãos e chega em casa com as costas pedindo descanso e os pés queimando dentro do sapato. Esse cansaço é honesto. Tem início, tem fim, tem remédio. O outro não. O outro é um cansaço que fica instalado no meio do peito, como umidade dentro de parede. Você não vê, mas sente. Sente no peso dos braços quando você levanta de manhã. Sente no jeito que os sons chegam abafados, como se o mundo estivesse falando de dentro d'água. Sente quando você olha para o espelho e demora um segundo a reconhecer o rosto que está lá, porque aquele rosto envelheceu rápido demais e você não lembra de ter autorizado. Eu tinha 38 anos, quando esse cansaço me encontrou de vez. Meu nome é Dolores. Dolores Campos Mendonça. Mas ninguém me chamava pelo nome completo fazia tempo. As pessoas simplificam o que não querem carregar, e nome comprido de mulher sozinha pesa diferente do que nome de mulher casada. Eu era a Dolores, da Rua do Sobrado, depois fui a viúva do Renato, depois fui só aquela mulher, sabe? A que ficou com os 2 meninos, coitada, coitada. Essa palavra que as pessoas acham que é gentileza e é a coisa mais pesada que já colocaram nas minhas costas. Renato morreu num agosto de calor absurdo, daquele calor de Teresina que racha o asfalto e faz as pessoas andarem pela calçada com cara de quem está cumprindo pena. Morreu de infarto, 51 anos, numa manhã de segunda-feira quando estava se arrumando para ir trabalhar. Caiu no banheiro. Eu ouvi o barulho e fui ver. Não vou descrever o que vi. Algumas imagens a gente não passa para frente. Vou dizer só o que senti. Nada no primeiro momento. Aquele nada gelado que vem antes da dor, que é o modo que o corpo tem de se proteger do que é grande demais para processar de uma vez. Depois, o nada foi embora e veio tudo junto. E tudo junto era demais. E eu me sentei no chão do banheiro com a cabeça entre os joelhos e fiquei assim até ouvir meu filho mais novo, o Biel, me chamar da cozinha, perguntando se o café estava pronto. Levantei. Fiz o café, chamei ele para comer. Só depois liguei para o SAMU. Não me orgulho disso e não me envergonho. Foi o que foi. Mãe faz o que precisa fazer na ordem que consegue fazer. Renato não era homem fácil. Preciso ser honesta aqui, porque essa é uma história de verdade. E história de verdade não tem mocinho perfeito. Era homem de humor instável, de semana boa e semana ruim. De quando estava bem, era o melhor companheiro do mundo. E quando estava mal, era uma parede. Não gritava, não batia, só ficava ali de pedra, inacessível. E aquilo era um tipo de ausência que doía de um jeito que eu nunca soube nomear direito. Bebeu mais do que devia nos últimos anos. Trabalhou menos do que precisava. Deixou conta acumulada que eu fui descobrindo aos poucos, depois que ele foi, aquelas cartas de cobrança chegando com o nome dele e o endereço nosso, como se a dívida tivesse ficado em casa quando ele saiu. Mas era o pai dos meus filhos, era o homem com quem eu tinha dormido por 14 anos, cujo cheiro eu conhecia de cor, cuja respiração de dormir eu reconhecia no escuro. Era presença, mesmo quando era pedra. E presença, a gente só entende o peso quando vai embora. Os meninos ficaram desorientados do jeito que menino fica quando o chão some. Lucas tinha 15 anos e ficou quieto de um jeito que me preocupou. Não o quieto normal dele, mas um quieto denso, fechado, que eu batia e não entrava. Biel tinha 11 e ficou o oposto. Agitado, barulhento, quebrando coisas sem querer, como se o corpo dele não soubesse onde colocar o que estava sentindo e fosse testando todos os cantos. Eu fui a que ficou de pé. Não porque era mais forte, era porque não tinha outra opção. Tem momento na vida da mulher em que ela não escolhe ser forte. Ela só percebe que sentou na cadeira de quem tem que aguentar e que ninguém vai trocar com ela.
Os primeiros 6 meses foram de nadar contra a correnteza. O dinheiro que Renato tinha na conta deu para quitar 2 dívidas menores e cobrir 1 mês de aluguel. O seguro de vida, que eu não sabia que existia até a irmã dele me falar, com aquele jeito dela de dar boa notícia como se fosse favor, era pequeno. Deu para respirar mais 2 meses. Depois, acabou. Fui trabalhar como caixa num supermercado. Turno da tarde, salário mínimo. Deixava Biel na casa da vizinha Conceição, que cobrava pouco, e não reclamava do menino, que era muito a pedir. Lucas ficava em casa sozinho, depois da escola, o que me consumia por dentro, mas era a realidade disponível. Todo dia eu acordava às 5, fazia o que precisava fazer, saía, trabalhava, voltava às 11 da noite, conferia se os meninos tinham comido, apagava a luz, deitava, ficava olhando para o teto por um tempo que nunca soube medir. Dormia algumas horas, acordava às 5 de novo. Era vida, não era viver, mas era vida. O pior não era o cansaço, o pior eram as pessoas. A sogra, que apareceu no primeiro mês com um jeito gentil e foi ficando com um jeito diferente, foi deixando escapar nas entrelinhas que o apartamento onde a gente morava era do filho, que estava no nome dele, que ela precisava resolver a situação. Levou 4 meses para me pedir que saísse. Pediu com educação. Educação é o verniz que cobre a crueldade de gente criada para não parecer cruel. As amigas, que foram sumindo na proporção exata em que minha vida foi ficando menos convidativa. Não foi abandono declarado, foi aquela ausência gradual, mensagem que demora a ser respondida, encontro que não acontece, até você olhar para o celular um dia e perceber que tem contato de gente que não fala com você faz meses. E os conhecidos, os vizinhos, as pessoas do supermercado, aqueles rostos que fazem aquela expressão de pena misturada com alívio. Pena porque você está mal, alívio porque não são eles. Aquele olhar que diz coitada, sem precisar abrir a boca. Eu sorria, agradecia, enchia o saco de mantimento, voltava para casa e enchia a torneira para cobrir o barulho. Foi numa terça-feira de março que o telefone tocou com um número desconhecido de Floriano. Eu quase não atendi. Número desconhecido de cidade que não reconheço. No meio da tarde, quando estou tentando organizar o que sobrou do salário do mês, a matemática triste de quem distribui pouco entre muita necessidade. Deixei tocar, quase deixei cair na caixa. Atendi no último toque. Alô? É a senhora Dolores Campos? Voz de homem mais velho, formal, aquela formalidade de cartório. Sou. Meu nome é Afrânio Souza. Sou tabelião em Floriano. A senhora é neta do senhor Epifânio Campos? Parei o que estava fazendo. Epifânio Campos. Meu avô paterno, que eu tinha visto talvez 4 vezes na vida, um homem pequeno, de poucas palavras, que cheirava a fumo e terra e que me olhava com um jeito que eu nunca soube se era carinho ou só costume. Meu pai tinha uma relação complicada com ele, dessas relações de pai e filho do interior que acumulam silêncio por décadas sem nunca resolver nada. Quando meu pai morreu, meu avô não foi ao enterro. Minha mãe nunca perdoou. Eu aprendi a esquecer que ele existia. Sou, disse eu com cuidado. O senhor Epifânio faleceu no mês passado. Ele deixou um testamento. Uma pausa breve, daquelas pausas de quem sabe que a próxima frase vai mudar alguma coisa. A senhora é a única herdeira. Fiquei em silêncio. Herdeira de quê? De um sítio, propriedade rural no município de Guadalupe, aqui na região. 23 hectares, casa de alvenaria, poço, área de pasto. Ele parou. Não é propriedade em uso. Preciso ser honesto com a senhora. Está abandonada faz mais de 10 anos. Olhei pela janela do apartamento. Via o prédio do lado, a janela do vizinho com a roupa no varal, o pedaço de céu cinza de março que Teresina tem quando não chove, mas ameaça. Por que eu? Perguntei. Ele mal me conhecia. Uma pausa mais longa dessa vez. Ele deixou uma carta junto com o testamento. Para a senhora. Posso guardar aqui até a senhora vir buscar
ou posso fotografar e mandar por mensagem se preferir. Manda por mensagem. A foto chegou 10 minutos depois. A letra do meu avô era de homem que escrevia pouco. Grande, torta, com aquela pressão de quem segura o lápis com força, como se a folha pudesse fugir. Dolores. Não te conheço bem, mas sei quem você é. Seu pai me contou de você antes de morrer. Disse que você era a mais teimosa da família. Disse como se fosse defeito. Eu achei que era elogio. Deixo o sítio para você porque teimosia é o que aquela terra precisa. Não é presente fácil, mas é honesto. Epifânio. Li 3 vezes. Fui até a janela. Fiquei olhando para o prédio do lado, para a roupa do vizinho no varal, para o céu cinza. A mais teimosa da família. Meu pai tinha falado de mim pro avô que eu mal conhecia. Tinha falado de mim antes de morrer. Aquela pedra que fica instalada no peito, a dos 2 tipos de cansaço, apertou de um jeito diferente por um momento. Não mais pesado, diferente. Dobrei o telefone na mesa. Fui fazer janta. Mas a carta ficou na minha cabeça a noite inteira. Levei 2 semanas para tomar a decisão. Não foi rápido e não foi fácil. E qualquer pessoa que diga que foi, não viveu o que eu vivi. Tinha o apartamento, que eu precisava desocupar em 2 meses de qualquer jeito, porque a sogra tinha contratado advogado e eu não tinha como brigar com o advogado de família de fazendeiro de Teresina. Tinha o emprego, salário mínimo, turno da tarde, futuro nenhum, mas era o que tinha. Tinha os meninos. Lucas com o quieto denso que ainda me preocupava. Biel com a agitação que estava começando a virar problema na escola. Tinha tudo isso de um lado. Do outro tinha uma folha de papel fotográfica com letra torta de homem morto, dizendo que eu era teimosa e que aquela terra precisava de teimosia. Pesou diferente do que eu esperava. Fui ao cartório de Floriano num sábado, de ônibus, deixando os meninos com Conceição com uma desculpa que ela aceitou sem perguntar, porque Conceição era desse tipo. Assinei os papéis. Recebi a chave, uma chave velha, de metal escurecido, que o tabelião Afrânio me entregou com um jeito que não era pena, mas que era próximo o suficiente para eu notar. A senhora vai ver o sítio antes de decidir? Ele perguntou. Já decidi. Ele me olhou por um momento. A propriedade está em condição difícil, dona Dolores. Precisaria de muito trabalho. Eu sei trabalhar. Ele assentiu devagar, com aquele balanço de cabeça de homem mais velho que está guardando opinião porque sabe que não foi pedida. Peguei a chave, guardei na bolsa. Voltei para Teresina de ônibus. No caminho, com o sertão do Piauí passando pela janela, aquela paisagem de cerrado baixo, de árvore torta e terra vermelha e horizonte largo que não tem fim, eu fiz as contas de novo na cabeça. Não as contas de dinheiro. Essas eu já tinha feito. Sabia que eram apertadas, sabia que era risco. As outras contas, as que não têm número. Quanto tempo mais eu ia aguentar aquele apartamento com cheiro de dívida alheia? Quanto tempo mais Lucas ia ficar se fechando naquele quarto? Quanto tempo mais antes de Biel transformar a agitação dele em alguma coisa que eu não ia conseguir desfazer? Quanto tempo mais antes de eu olhar para o espelho e não me reconhecer de vez? Olhei pela janela do ônibus. Uma ema atravessava a estrada de chão numa fazenda do lado esquerdo, aquela caminhada estranha de ema que parece sempre que o bicho está com pressa, mas não sabe bem para onde. Sorri. Não sei por quê. Faz tempo que eu não sorria sem motivo. Quando cheguei em Teresina, chamei os meninos na sala. Lucas veio com aquela expressão fechada de sempre. Biel veio correndo e quase derrubou a cadeira. Vou falar uma coisa, disse eu. Preciso que vocês ouçam de verdade, não só com o ouvido. Biel sentou. Lucas ficou de pé, encostado na parede, braços cruzados. A gente vai se mudar. Silêncio. Para onde? Perguntou Lucas. Interior. Guadalupe, sul do Piauí. Sítio que era do bisavô de vocês, que eu herdei. Biel abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Sítio como assim sítio? Sítio. Terra, casa, poço. A gente vai criar vaca? Perguntou Biel, com uma expressão que não era horror nem entusiasmo.
Era aquele lugar do meio de criança que ainda não decidiu o que achar. Se precisar, cria vaca. Lucas me olhou de lá da parede. Aqueles olhos do pai, escuros, fundos, que guardavam mais do que mostravam. A senhora tem certeza? Disse ele. Não com deboche. Com seriedade de 15 anos que já aprendeu que a mãe não toma decisão por impulso. Tenho. Ele ficou me olhando por um momento. Depois descruzou os braços. Foi para o quarto. Não era entusiasmo, mas também não era recusa. Para mim, naquele momento, era o suficiente. Chegamos ao sítio Boa Esperança, nome que eu li no papel do cartório e que na hora pareceu irônico demais para ser coincidência. Numa quinta-feira de abril, com o sol de meio-dia batendo sem apelação e uma poeira vermelha que levantava com qualquer vento e grudava na roupa, no cabelo, na garganta. O caminhão de mudança, que era na verdade uma caminhonete de um homem chamado Valdemar, que eu paguei com o que sobrou de 1 mês de salário, só conseguiu ir até o fim da estrada de asfalto. Os últimos 4 quilômetros foram a pé. Eu e os 2 meninos, cada um com o que conseguia carregar, naquele calor que pesava como coisa física, que entrava pela boca e saía suor. Quando a casa apareceu entre os galhos do cerrado, eu parei. Lucas parou do meu lado. Biel foi na frente e parou também. Ficamos os 3 olhando em silêncio. Era uma casa de alvenaria, como o tabelião tinha dito, mas alvenaria de 10 anos sem cuidado. A tinta tinha descascado em placas inteiras, deixando o reboco cinza exposto que tinha descascado também em vários pontos, deixando o tijolo vermelho aparecido, como ferida. O telhado de amianto estava inteiro, mas com musgo crescendo nas telhas. Aquela cor verde escura de coisa úmida demais por muito tempo. A janela da frente tinha o vidro quebrado, coberta por dentro com um plástico preto, que o vento movia como pano de fantasma. A porta estava trancada, mas a madeira estava inchada, estufada de umidade, e eu via pela fresta que tinha cupim trabalhando na parte de baixo. O quintal era um emaranhado de capim alto, capim navalha entremeado com jurubeba e carrapicho, aquela vegetação que toma conta rápido quando a terra é deixada em paz. Tinha os restos de uma cerca de arame que tinha caído em vários pontos. Tinha um galinheiro de madeira sem galinha, com a porta aberta e a grade torta. Tinha nos fundos o poço, coberto com uma tampa de madeira escura, cercado por uma mata de pequi e buriti que tinham crescido sem orientação, abraçando tudo ao redor. Biel virou para mim. "Mãe", disse ele com aquela voz de 11 anos que ainda não decidiu se vai reclamar ou aceitar. "É essa aqui? É essa. Tá destruída, tá precisando de trabalho. É a mesma coisa." "Não é." Peguei a chave escura da bolsa. "Destruída é o que não tem conserto. Isso aqui só precisa de quem não desista." Lucas não tinha falado nada. Eu olhei para ele. Ele estava olhando para o poço no fundo, com aquela expressão que eu não sabia ler. Aquela expressão nova que ele tinha desenvolvido depois que Renato morreu e que às vezes me gelava. "Lucas." Ele virou. "Tá bem?" Ele olhou para mim por um momento. Depois olhou de novo para o poço. Depois disse, com uma voz que saiu mais baixa do que eu esperava: "Tem água ali." O tabelião disse que tem poço. "Não." Ele deu um passo na direção dos fundos olhando. "Tem água de verdade? Dá para ouvir." Parei. Ouvi. Tinha. Embaixo do barulho do vento no capim alto, embaixo do som dos grilos que não paravam mesmo de dia, tinha um som diferente. Um murmúrio constante, baixo, como água correndo por baixo de coisa pesada. Era estranho. Poço não faz barulho. Poço é água parada, quieta, que espera ser chamada. Aquilo não era poço quieto. "Vamos entrar", disse eu, sacudindo o pensamento. "Tem muito trabalho pela frente." Fui até a porta. Enfiei a chave na fechadura velha. Forcei. A madeira resistiu, reclamou, cedeu com um gemido comprido que foi o primeiro som da casa nos recebendo. Entrei. O cheiro era de fechado, de tempo, de coisa que ficou quieta demais por muito tempo. Aquele cheiro que não é ruim exatamente, mas que pesa, que entra pelo nariz e diz: "Aqui ninguém mora faz muito." Mas era uma casa. Paredes, teto, chão.
janelas que podiam ser limpas, porta que podia ser ajeitada, cômodos que podiam ser habitados. Era um começo. Coloquei a mochila no chão, olhei em volta e senti, no meio do cansaço, no meio da poeira, no meio do calor absurdo de abril no Piauí, uma coisa pequena e teimosa que eu não sentia fazia muito tempo. Não era esperança, era anterior à esperança. Era aquela coisa que vem antes, que é só vontade bruta, sem nome, sem garantia, a vontade de fazer. Levantei as mangas. Biel, você cuida das trouxas. Lucas, vem comigo ver o poço. Biel foi sem reclamar, que era raro, e eu anotei mentalmente. Lucas me seguiu pelos fundos, pelo capim alto que roçava nas pernas, até a beira do poço. A tampa de madeira estava pesada, inchada igual a porta. Afastamos juntos. O cheiro de água fria e pedra subiu de dentro. Aquele cheiro limpo e fundo de água boa, de nascente, de coisa que vem de lugar profundo e puro. E o som era mais claro agora. Não era o som de poço comum. Era um murmúrio vivo, constante, de água que se movia. Coloquei a mão na boca do poço e senti o ar úmido subindo, aquele frescor que não pertencia àquele calor de abril, que vinha de outro lugar, de outro tempo. Mãe, disse Lucas, quieto. Isso aqui não é poço normal. O que você acha que é? Ele olhou para dentro da escuridão por um tempo. Acho que tem nascente lá embaixo. Água que nasce aqui, não que a chuva faz. Olhei para ele. 15 anos, olhos do pai e uma percepção que me pegou de surpresa. Como você sabe isso? Ele encolheu os ombros. Li sobre. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia vir para cá, fui pesquisar sobre o Piauí. Sobre como funciona água em sertão. Uma pausa. Nascente permanente em região seca vale muito. Muito mesmo. Olhei de volta para o poço. O murmúrio lá embaixo. Aquela voz de água que não parava. Naquele momento não entendi o peso daquilo. Não entendi o que significava ter aquilo ali, naquele chão, naquele sertão piauiense que passava meses sem chuva e chamava de bênção qualquer fio de água. Só entenderia depois, quando o homem aparecesse. Os primeiros meses foram de aprender o que eu não sabia que não sabia. Aprendi que capim-navalha corta de verdade, que o nome não é exagero, que você aprende a distância certa da lâmina do facão depois de 3 cortes no antebraço que dói mais do que deveria. Aprendi que adobe racha diferente de tijolo, que tem jeito certo de rebocar parede velha que só quem fez antes sabe, e que eu fui aprender errando 2 vezes antes de a senhora Valdete, vizinha que morava 2 quilômetros adiante e que apareceu um dia com uma gamela de bolo de milho e ficou até o fim da tarde, me mostrar o ângulo certo da espátula. Aprendi a puxar água do poço sem desperdiçar, que o balde tem que descer em ângulo, que a corda tem que ter comprimento certo, que braço de mulher que não está acostumado dói nas primeiras semanas de um jeito que você pensa que não vai aguentar e depois vai. Aprendi que sertão não perdoa preguiça, mas que perdoa erro, que a terra tem uma paciência que a cidade não tem. Você planta torto, você replanta. Você cerca errado, você recerca. Não tem gerente gritando, não tem cliente reclamando. Tem só a terra quieta, esperando você acertar o passo. Lucas aprendeu comigo e às vezes na frente de mim. Aquele menino quieto foi se abrindo aos poucos, como janela que você força devagar sem querer arrebentar a dobradiça. Começou indo junto sem falar, depois foi fazendo perguntas para a senhora Valdete, depois foi pesquisando no celular quando tinha sinal, que era raro, mas aparecia no alto do morro atrás da casa. Depois de 2 meses, ele sabia mais de manejo de solo do que eu. O quieto dele não foi embora, mas mudou de qualidade. Ficou menos denso, menos fechado. Ficou o quieto de quem está pensando, não o quieto de quem está se fechando. Biel foi diferente. Biel sempre foi diferente de tudo. Pegou no lugar com uma facilidade que me surpreendeu, como planta que estava em vaso errado, e quando chegou no chão, certo abriu do jeito que nunca tinha conseguido.
Fez amizade com um menino do sítio vizinho chamado Toinho em uma semana. Aprendeu a ordenhar uma cabra que a senhora Valdete nos deu, uma cabra amarela e teimosa chamada Baiana que mordia sem aviso, com uma paciência que ele nunca tinha mostrado para coisa nenhuma na vida. A agitação dele não virou problema, virou energia, só precisava de espaço. Eu plantei, aprendi a plantar, comecei com o que a terra do quintal aceitou mais fácil: jerimum, machixe, feijão. Errei mais do que acertei no começo. Fui acertando. A horta foi crescendo devagar, aquele verde tímido que vai aparecendo e que você olha todo dia esperando e um dia está lá, definitivo, sem cerimônia, como se sempre tivesse sido assim. À noite, depois que os meninos dormiam, eu ficava sentada na soleira da porta dos fundos, olhando o céu do Piauí. Céu de sertão à noite é coisa que você não esquece. Não tem luz de cidade para disputar, não tem prédio para cortar o horizonte. É só céu e estrela, e aquele silêncio que no começo assusta e depois vira a coisa mais necessária do mundo. Ficava ali com o caneco de café, esfriando na mão, conversando por dentro com quem não estava mais. Com Renato, às vezes, não com raiva, só conversa. O tipo de conversa que a gente não tinha quando podia ter. Com meu pai, que tinha falado de mim para um avô que eu mal conhecia e que tinha me deixado terra e teimosia como herança. Ficava e ouvia o murmúrio do poço. Ele nunca parava. Dia e noite, aquela voz baixa de água viva, constante, como coração de coisa grande batendo debaixo da terra. Fui aprendendo a achar aquilo bonito. Ainda não sabia que aquilo era o que ia mudar tudo. 6 meses depois de chegarmos, num começo de outubro, quando o calor voltava com vontade, depois do inverzinho curto do Piauí, apareceu na entrada do sítio um carro que não pertencia àquele lugar. Era um carro prata, limpo, daquele limpo de coisa lavada em borracharia de cidade, sem uma gota de poeira da estrada de chão. Um carro que custava mais do que 10 anos do meu salário de caixa de supermercado. O homem que saiu dele era combinando com o carro: terno claro, sapato que não era de trabalho, óculos escuros que ele tirou e pendurou no bolso com um gesto que parecia ensaiado. 50 anos, talvez, cabelo grisalho bem cortado, sorriso de quem aprendeu a usar sorriso como ferramenta. Veio até a porteira. Eu estava no quintal, de enxada na mão, o braço cheio de poeira, o cabelo preso de qualquer jeito com um elástico velho. "Bom dia", disse ele. "A senhora é Dona Dolores?" "Sou. Meu nome é Érico Landim." Ele estendeu a mão por cima da porteira. Eu olhei para a mão por um segundo antes de apertar, porque minha mão estava suja de terra e ele estava com camisa de linho. Ele não pareceu se importar, ou fingiu muito bem que não se importava. "Sou representante da Águas do Cerrado, empresa de recursos hídricos. Eu gostaria de conversar com a senhora sobre esta propriedade." Fiquei olhando para ele, aquele sorriso de ferramenta no rosto dele, o carro limpo atrás, o Piauí em volta, seco, quente, quieto, e lá no fundo do quintal, o murmúrio do poço, constante, como sempre, como coração de coisa que não dorme. "A senhora tem 1 minuto?" perguntou Érico Landim. Fiquei com a enxada na mão. Olhei para ele, olhei para o carro, olhei para as mãos dele, aquelas mãos que nunca tinham trabalhado na terra, que não tinham calos nos lugares certos. "Tenho", disse eu, "mas só um." O sorriso dele foi ficando mais largo. Eu soube naquele momento, com aquela certeza que não vem da cabeça, mas da barriga, de lugar mais fundo e mais velho que o pensamento, soube que aquele minuto ia ser o começo de alguma coisa que não ia acabar fácil. E soube também, com a mesma certeza, que eu não ia recuar. Teimosia, o velho Epifânio tinha escrito. Teimosia era o que aquela terra precisava. Xiste, uma coisa que mulher pobre aprende cedo e que mulher rica demora a vida inteira para entender, se é que entende. É a diferença entre gentileza e interesse. Gentileza é gratuita, não pede nada em troca, não tem prazo, não tem agenda escondida. Você reconhece porque deixa a pessoa mais leve depois de ir embora, não mais pesada.
Interesse se veste de gentileza, mas tem textura diferente. Tem aquela suavidade de coisa ensaiada. Tem aquele sorriso que chega um segundo cedo demais. Tem aquele jeito de escutar que não é escuta de verdade, mas espera pela abertura certa. Eu tinha aprendido essa diferença na pele. Aprendi com a sogra de jeito gentil, pedindo o apartamento de volta. Aprendi com as amigas, sumindo educadamente. Aprendi com o gerente de banco, explicando com todo cuidado por que não ia me dar crédito. Érico Landim era interesse. Do tipo refinado, do tipo que tinha praticado muito, mas era interesse. Abri a porteira. Ele entrou. Não convidei para casa. Fui até o banco de madeira debaixo do pequizeiro que Lucas tinha consertado no segundo mês, 2 pedaços de tábua encostados numa forquilha de galho que era rústico, mas firme e ficava na sombra boa da tarde. Sentei de um lado. Indiquei o outro com a cabeça. Ele olhou para o banco por uma fração de segundo. Só uma fração, quase imperceptível. Aquela hesitação de homem de terno diante de madeira sem verniz. E sentou sem reclamar. Ponto para ele. Era bom. Vou ser direto, disse ele, cruzando as mãos no joelho com aquele jeito de quem está confortável em qualquer lugar, porque treinou para isso. Nossa empresa está mapeando propriedades na região com potencial hídrico, água subterrânea, nascentes permanentes. Ele olhou em direção ao poço, aquele olhar casual demais para ser casual. Esta propriedade apareceu no nosso levantamento como área de interesse. Levantamento como? Perguntei. Imagem de satélite, dados geológicos, histórico pluviométrico. A tecnologia permite isso hoje. O sorriso. Detectamos uma anomalia hídrica significativa nesta área. Acreditamos que há uma nascente de grande vazão abaixo desta propriedade. Fiquei quieta. Deixei ele falar. Mulher que fala pouco aprende mais do que mulher que responde rápido. Águas do Cerrado tem interesse em adquirir a propriedade ou, alternativamente, firmar uma concessão de exploração hídrica. Ele tirou um cartão do bolso, colocou na tábua entre nós. Cartão grosso, daquele cartão de papel caro que diz mais sobre quem paga do que o nome impresso. Os valores que temos condição de oferecer são bem acima do mercado local, dado o potencial identificado. Quanto? Perguntei. Uma pausa breve. O tipo de pausa que precede número grande, dito com cuidado, para não assustar. Para a aquisição total, estamos falando de um valor inicial de R$350 mil, podendo chegar a 420 com os bônus de assinatura. Fiquei olhando para ele. 420 mil reais. Um número que era abstrato na minha cabeça, que não tinha escala real para mim. Eu que tinha gerenciado vida inteira com salário mínimo, que sabia o preço de arroz e feijão e conta de luz, mas não sabia o preço de terra. Mas sabia o preço de precisar. E sabia reconhecer quando alguém também sabia o meu preço e estava usando isso. Preciso pensar, disse eu. Claro. Ele se levantou, ajeitou o terno com aquele gesto automático de homem que usa roupa assim todo dia. Mas preciso ser honesto com a senhora, acrescentou. E aquele honesto veio com um tom que não era ameaça, mas que era o degrau de baixo da ameaça. Esta é uma janela de oportunidade com prazo. Temos outras propriedades na região que também estamos avaliando. Se o projeto avançar por ali, o interesse nesta aqui diminui. Olhei para ele. Ele me olhou de volta com aquele sorriso que era quase gentileza. Vou pensar, repeti. Ele assentiu, pegou o cartão de volta da tábua, eu não tinha tocado nele, e colocou no bolso. Entendi a mensagem. O cartão era dele, não meu, enquanto eu não pedisse. Foi até a porteira, parou, virou. Propriedade bonita, disse ele, olhando em volta com aquele jeito de avaliar que não escondia que era a avaliação. A senhora fez muito com pouco tempo. Não respondi. Ele foi embora. O carro prata saiu pela estrada de chão, levantando aquela poeira vermelha que ficou suspensa no ar quente por um tempo longo, depois que o barulho do motor sumiu. Fiquei olhando a poeira baixar. Lucas apareceu do lado da casa. Ele estava lá desde o começo. Eu tinha visto pelo canto do olho que ele tinha ficado próximo, fingindo mexer na cerca, ouvindo sem parecer que ouvia.
Era exatamente o que eu teria feito na idade dele. O que ele queria? Perguntou. A terra. Por causa do poço? Por causa do que tem embaixo do poço. Lucas ficou quieto um momento, com aquela testa franzida que eu conhecia de cor. E a senhora vai vender? Olhei para ele, para o sítio atrás dele, a horta que estava de pé, a cerca que a gente tinha reformado, o telhado que eu tinha subido para ajustar com as próprias mãos, numa manhã que Lucas ficou embaixo segurando a escada, rezando em silêncio. O galinheiro que Biel tinha pintado de azul, porque achou que galinha ia gostar de cor. É o que você acha? Perguntei. Ele olhou para o poço, ficou olhando por um tempo. Acho que ele vai voltar, disse por fim. E acho que da segunda vez ele não vai ser tão educado. Tinha razão nas duas coisas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama. O colchão velho que eu tinha trazido de Teresina, que afundava do lado esquerdo e que eu tinha aprendido a compensar dormindo levemente inclinada. Olhando para o teto de alvenaria que eu tinha caiado de branco no segundo mês e que já estava com uma mancha de umidade no canto que precisava de atenção. Sempre tem alguma coisa que precisa de atenção. Pensei em Érico Landim. Pensei no sorriso de ferramenta, nas mãos sem calos, no preciso ser honesto, que era o contrário de honestidade. Pensei no carro prata, que não tinha poeira porque tinha sido lavado antes de vir, o que significava que a visita tinha sido planejada, não passagem. Pensei no número, 420 mil reais. Não vou mentir, o número pesou. Ficou na minha cabeça com aquele peso de coisa real, de coisa que resolveria problemas concretos. Lucas precisava de óculos desde o começo do ano, uma miopia que eu sabia que estava piorando porque ele chegava mais perto da tela do celular quando pesquisava coisa. E eu ia adiando porque óculos custava e havia sempre outra coisa custando mais. Biel precisava de material escolar que eu ia remendando com o que tinha. A motobomba do poço que eu tinha comprado, usada chiava de um jeito que seu maneco, o homem que tinha me ajudado a instalar, disse que não ia durar mais um ano. 420 mil resolvia tudo isso e muito mais. Mas resolvia por quanto tempo? Eu tinha aprendido, com Renato, com a sogra, com os anos de salário mínimo, que dinheiro que vem de vender o que é seu acaba. E quando acaba, você não tem mais o que vendeu. Levantei. Fui até a cozinha, fiz café, fui para a soleira da porta dos fundos. O sertão estava quieto, daquela quietude de madrugada que é diferente da quietude de dia, mais densa, mais antiga, como se a noite pressionasse o silêncio para baixo e ele ficasse mais pesado próximo ao chão. E o murmúrio do poço, sempre o murmúrio do poço. Me perguntei, não pela primeira vez, quanto de água havia lá embaixo. Nascente permanente, Lucas tinha dito, em região seca. No Piauí que passava meses rogando por chuva, onde o açude mais próximo secava em ano de estiagem e o caminhão-pipa do prefeito era a única esperança de algumas comunidades. Água. Não o tipo de água que você compra em garrafa ou que vem pela torneira da cidade e você paga no boleto sem pensar de onde vem. O tipo de água que nasce da terra, que existe independente de nuvem, ou de previsão, ou de política, ou de caminhão de prefeito. O tipo de água que as pessoas nessa região passaram gerações precisando e não tendo. Pensei, essa água não é só minha. O pensamento veio quieto, sem drama, mas quando chegou, ficou. Não era só minha, era daqui, era dessa terra, dessa comunidade, dessas pessoas que tinham vizinhado meu avô por décadas, que tinham vizinhado a terra que agora era minha. Senhor Maneco, que tinha me ajudado com a bomba sem cobrar e recusado o dinheiro que eu tinha insistido em pagar, dizendo que era vizinhança. Dona Valdete, que tinha vindo com bolo de milho no segundo dia e voltado tantas vezes depois. Os meninos da escola de Toinho, que às vezes apareciam no fim de tarde e ficavam brincando com Biel com aquela facilidade de criança que não conhece a diferença entre de cá e de lá.
Se eu vendesse essa água, se eu vendesse essa terra, essa nascente, esse murmúrio que nunca parava, para uma empresa que ia explorar e cobrar e lucrar, o que acontecia com eles? Fiquei olhando para o poço na escuridão. Não tinha a resposta certa ainda, mas sabia que a resposta errada era a mais fácil. Érico Landim voltou em 2 semanas, como Lucas tinha previsto. Dessa vez, sem ligar antes. Apareceu numa manhã de segunda-feira, quando eu estava no meio de consertar a cerca do lado norte do pasto. Ajoelhada no chão com o arame farpado e o alicate, as mãos com luva de raspa que já estava com buraco no polegar. Ouvi o carro antes de ver. Aquele som de motor de carro caro numa estrada de chão, que é um som dissonante, que não combina, que você reconhece errado antes de entender por quê. Me levantei, tirei a luva, esperei. Ele veio de carro até onde a cerca permitia, desceu, veio a pé até mim. Dessa vez sem terno, calça social, camisa polo, o mesmo sapato de cidade. Uma concessão ao ambiente que não era concessão de verdade, era encenação. Bom dia, dona Dolores. Bom dia. Desculpe aparecer sem avisar. Tentei ligar, mas não consegui sinal. Aqui é assim. Ele olhou em volta, pro pasto, para a cerca que eu estava consertando, para a distância do sítio. Um olhar de inventário. De homem que está somando valor enquanto finge admirar paisagem. A senhora teve tempo de pensar? Perguntou. Tive. E? Cruzei os braços. O sol estava quente no ombro, aquele sol de outubro do Piauí que não pede licença. Tenho pergunta antes de resposta, disse eu. Ele acenou com a cabeça, paciente. O que a sua empresa vai fazer com a água se comprar? Exploração comercial, engarrafamento, possivelmente abastecimento de municípios da região. Ele disse isso com o tom de quem explica coisa óbvia. É um recurso valioso, dona Dolores. Subutilizado assim é desperdício. Para quem? Ele piscou. Aquela pergunta não estava no script. Como assim? A água que está aqui, do jeito que está, abastece esse sítio. Abastece as roças dos vizinhos que a gente deixa pegar quando o açude seca. Fiz uma pausa. Não está sendo desperdiçada. Está sendo usada pelas pessoas que moram aqui. A pergunta é, desperdiçada para quem? O sorriso de ferramenta escorregou 1 milímetro. Só 1. Mas eu vi. O valor que oferecemos compensa qualquer... Não estou falando de valor. Interrompi. Não gritei. Não precisava gritar. Estou perguntando o que acontece com os vizinhos que dependem dessa água quando a sua empresa colocar grade e medidor e nota fiscal em volta dela. Silêncio. Um pássaro passou alto. Aquele pássaro que eu tinha aprendido que era o anu preto, que aparecia sempre quando ia mudar o tempo. Érico Landim me olhou por um momento com uma expressão que era a primeira expressão verdadeira que eu tinha visto nele. Não raiva, não constrangimento, avaliação. O tipo de avaliação de quem percebe que a peça que pensava ser simples é mais complicada. A senhora tem advogado? Perguntou. Tenho amigos que têm. Era mentira, mas era o tipo de mentira que precisa existir. Ele assentiu devagar. Vou ser franco, dona Dolores. A proposta que trouxe é generosa, mas a empresa tem outros caminhos se a negociação não avançar. Levantamento técnico da CPRM, pedido de concessão hídrica junto à ANA. Há formas de acessar o recurso que não dependem necessariamente da anuência do proprietário do solo. Ficou no ar aquilo. Não era a ameaça dita, era a ameaça colocada na mesa com guardanapo de linho por cima. Meu coração acelerou, controlei a respiração. Então a pergunta que o senhor precisa responder, disse eu, com voz que saiu mais firme do que eu me sentia por dentro. É se a empresa prefere negociar com a proprietária ou passar os próximos anos em processo judicial com alguém que não tem nada a perder e muito tempo disponível. Outra pausa, mais longa. Ele colocou a mão no bolso, tirou o cartão. Outro cartão, igual ao primeiro, e estendeu. Dessa vez eu peguei, não porque cedi. Porque negociação se faz com informação, e informação inclui saber com quem você está lidando.
Vou aguardar o contato da senhora, disse ele. Foi embora. Fiquei olhando o carro prata sumir na poeira vermelha pela segunda vez. As mãos estavam frias apesar do calor. Aquele frio que não é temperatura, que é o corpo reconhecendo que alguma coisa séria acabou de acontecer. Olhei para o cartão. Érico Landim, diretor de aquisições. Águas do Cerrado S.A. Guardei no bolso da calça. Fui terminar a cerca. Naquela noite, depois do jantar, chamei Lucas. Biel estava lavando louça com a rádio ligada, aquela rádio velha que eu tinha comprado na feira de Floriano e que pegava 2 estações, as 2 tocando forró, e ele cantarolava junto sem saber a letra, inventando o que não sabia. Era um som bom de ter na casa. Lucas e eu fomos até o banco do pequizeiro. O céu estava estrelado, daquele estrelado absurdo do sertão que ainda me pegava de surpresa às vezes, que parecia pintado demais para ser real. Contei tudo. O que Landim tinha dito na primeira visita, o que tinha dito na segunda, a ameaça embrulhada, os caminhos que a empresa tinha. Lucas ouviu em silêncio, com aquela atenção dele que era atenção de verdade, não só de ouvido, mas de tudo. Quando terminei, ficou quieto por um tempo. Mãe, disse ele por fim, a senhora sabe o que é concessão hídrica? Sei por cima. Explica melhor. A água subterrânea, tecnicamente, é bem da União. O proprietário do solo não é automaticamente dono da água de baixo. A empresa pode entrar com pedido para explorar mesmo sem comprar a terra. Ele pausou. Mas não é fácil nem rápido. Demora, tem que passar por órgãos federais, tem contestação possível, especialmente se o proprietário provar uso comunitário consolidado. Olhei para ele. 15 anos. Onde esse menino tinha ido buscar esse conhecimento? Quando você aprendeu isso? Depois que ele veio a primeira vez. Fui pesquisar. Ele olhou para o poço, aquele olhar dele de longe. Também liguei para a Defensoria Pública de Floriano. Tem um núcleo de direito ambiental lá. Expliquei a situação por cima. A mulher disse que se for uma nascente com uso comunitário documentado, tem argumento forte para contestar qualquer concessão. Fiquei olhando para o meu filho por um tempo que não soube medir. Aquele menino quieto que eu tinha achado que estava se fechando. Que eu tinha passado meses preocupada. Que eu tinha comparado com o pai em silêncio. Com medo de que o fechado virasse o mesmo fechado de Renato, que foi ficando. Não era isso. Era o contrário. Era um menino que guardava para agir, não para escapar. Que processava em silêncio porque era o jeito dele processar, não porque estava desistindo. Lucas, disse eu. Oi, você fez isso sem me falar. A senhora tinha muita coisa para resolver. Não queria preocupar antes de ter informação. Fiz uma coisa que não fazia muito tempo. Coloquei a mão na cabeça dele, aquele gesto de mãe que a gente faz quando a criança é pequena e que vai sumindo conforme eles crescem, porque eles crescem e não deixam mais, ou deixam mais com aquele jeito de tolerância de deixar porque é a mãe. Ele não desviou, ficou quieto. Você é muito mais do que eu sei dar conta de ser grata, disse eu. Ele ficou quieto mais um pouco. Depois disse, com aquela voz baixa dele, a senhora me trouxe para cá. Isso foi suficiente. O murmúrio do poço, constante embaixo de tudo. O céu cheio de estrela. E aquela coisa que eu tinha sentido no primeiro dia, ao entrar na casa deteriorada com a chave velha. Não esperança, anterior à esperança. Vontade bruta. Crescendo, tomando forma, virando alguma coisa que eu começava a conseguir nomear. Propósito. Era isso. Pela primeira vez em muito tempo, propósito. O movimento que Landim tinha previsto começou 3 semanas depois. Não foi ele. Foi outra pessoa. Um homem chamado Gilvan, que disse ser topógrafo e que apareceu na divisa da propriedade com o equipamento. Disse que estava fazendo levantamento de área pública na estrada. Ficou lá por 2 horas, o equipamento virado na direção do sítio, não da estrada.
Depois foi uma mulher do cartório de Floriano que ligou perguntando sobre a documentação da terra, se eu tinha o georreferenciamento atualizado, que havia interesse em regularização fundiária na região. Depois foi um carro diferente, não o prata de Landim. Um carro branco sem identificação, que ficou parado no começo da estrada por meia tarde antes de ir embora, quando Lucas foi a pé até lá, com o celular tirando foto. Pressão. Cada coisa sozinha era nada. Junto era mensagem. Estamos aqui. Estamos esperando. Você vai cansar antes de nós. Contei para Dona Valdete numa tarde que ela veio. Contei para seu Maneco. Contei para Dona Sirlene, que morava no sítio do outro lado, e que tinha filhos pequenos, e que pegava água da nossa nascente nos meses de estiagem, sem precisar pedir, porque já era costume antigo. Vinha desde meu avô. Eles ouviram. Ficaram quietos, do jeito de gente do sertão, que processa devagar, porque devagar é como a vida aqui ensinou a fazer. Dona Sirlene foi a primeira a falar. Essa água aqui sustenta 6 famílias no seco, disse ela. Não era pergunta, era inventário. Se vai para a empresa, vai ter que pagar. Ou vai secar porque a empresa que engarrafa não deixa correr. Eu sei, disse eu. Então a senhora sabe o que precisa fazer. Sei o que não vou fazer. Ainda estou aprendendo o que vou. Ela me olhou com aquele jeito dela. Dona Sirlene tinha uns 60 anos e um olhar que você sentia fisicamente, que chegava antes da palavra. A senhora chegou aqui com 2 meninos e uma mala, disse ela, num sítio que estava no mato e está aqui. Ela olhou em volta para o sítio que tinha mudado em 6 meses, que tinha ganho cerca, horta, galinha, telhado consertado, cor. A senhora já sabe fazer o que precisa. Só ainda não sabe que sabe. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Já sabe fazer o que precisa. Só ainda não sabe que sabe. A primeira grande tensão veio numa noite de terça. Era quase meia-noite quando Biel me sacudiu acordada. Mãe, tem luz lá fora. Sentei rápido, o coração já acelerado antes de entender completamente. Onde? No pasto. Do lado do poço, me levantei. Peguei a lanterna que ficava do lado da cama. Havia colocado lá no primeiro mês por instinto de mulher sozinha no escuro e havia rezado para nunca precisar. Fui até a janela. Tinha luz no pasto, sim. Uma luz de lanterna, mais de uma. 2 focos se movendo perto do poço. Figuras. 2 homens, talvez 3, agachados em volta da tampa do poço. O sangue foi pro rosto. Biel, disse com voz que controlei para não assustar. Vai acordar seu irmão, baixinho, e fiquem no quarto de vocês com a porta fechada. Mãe, vai. Ele foi. Peguei o celular. Sinal nenhum. Nunca tinha sinal de madrugada. As torres da região dormiam de um jeito que as da cidade não dormiam. Peguei o facão que ficava atrás da porta dos fundos, que eu tinha comprado na feira no 2º mês, dizendo para mim mesma que era para roçado e sabendo que era para isso. Abri a porta dos fundos devagar. O calor da noite do Piauí chegou primeiro. Aquele calor que não baixa de verdade, mesmo de madrugada em outubro, que fica guardado na terra e sobe. Depois o cheiro de capim molhado de orvalho. Depois o som. E o que eu ouvi me parou. Não eram 2 homens, eram 3. E não estavam só com lanterna. Tinham equipamento. Eu ouvia o barulho metálico de coisa pesada sendo colocada no chão, aquele som específico de metal em metal. Estavam fazendo alguma coisa no poço. Caminhei pelo pasto na escuridão. Sabia cada palmo daquele chão. Sabia onde o terreno afundava do lado esquerdo. Sabia onde tinha pedra solta que torceria o tornozelo se pisasse errado. Sabia o caminho pelo cheiro e pela inclinação do solo embaixo dos pés. Eles não me ouviram chegando. Fiquei a uns 10 metros, fora do alcance das lanternas deles, e acendi a minha. Quem são vocês? E o que estão fazendo no meu poço? Os 3 se levantaram de uma vez, virados para mim, as lanternas deles me acertando em cheio, me cegando por um segundo. Moça, disse um deles, voz de homem jovem, tentando controle. Pode baixar isso. Eu não tinha levantado nada.
O facão estava na mão, mas baixo, do lado do corpo. Percebi que eles não sabiam se eu tinha arma de fogo. Deixei que não soubessem. Perguntei quem são vocês. Somos técnicos, fazendo medição. A que horas técnico faz medição? Dei um passo à frente. As 3 lanternas deles acompanharam. A que horas técnico vem sem avisar de madrugada no poço de terra de outra pessoa? Silêncio. Vi o que tinham colocado no chão. Um equipamento de sondagem. Aquele tipo de hastes metálicas que se encaixam e descem pela terra para medir vazão de água subterrânea. Equipamento caro. Equipamento que não é de técnico de prefeitura. Era de empresa. Saiam da minha propriedade, disse eu. A voz não tremeu. As mãos tremiam, mas eram minhas e eu controlava o que mostrava. Agora, a senhora precisa entender que o recurso hídrico... Saiam. O que disse depois foi calculado. Não era verdade, ou era meia verdade, mas era o que precisava ser dito. Meu filho já ligou para a polícia de Floriano. E está gravando do quarto. Não era verdade o da polícia. Sem sinal. Impossível. Era verdade que Lucas estava no quarto com o celular. Não tinha combinado com ele para gravar, mas apostei que sim, que ele tinha pensado nisso antes de mim. Descobri depois que tinha. Lucas tinha filmado tudo pela janela do quarto desde que Biel foi acordá-lo. 20 minutos de footage com cara e equipamento. Os 3 homens olharam entre si. Aquela comunicação rápida, silenciosa, de gente que trabalha junto. Pegaram o equipamento. Foram. Eu fiquei plantada no meio do pasto, até o barulho do carro deles na estrada de chão sumir de vez. Então as pernas tremeram. Deixei tremer. Não tinha mais ninguém olhando. Sentei no chão do pasto molhado de orvalho, o facão do lado, a lanterna apontada para o poço quieto. O murmúrio da água, constante, como sempre. Fiquei ali respirando até o coração baixar. Então me levantei, sacudi a terra do short, entrei em casa. Lucas estava no corredor esperando, o celular na mão. Gravei tudo, disse ele. Eu sabia. Biel apareceu atrás do irmão, os olhos arregalados. A senhora foi lá sozinha? Fui. Com o facão? Com o facão. Ele ficou me olhando por um momento com uma expressão que era mistura de horror e orgulho. Aquela mistura específica de filho de 11 anos olhando para a mãe fazer coisa que ele não esperava. A senhora é maluca, disse ele. Provavelmente, concordei. Vai dormir. Ele foi, sacudindo a cabeça. Lucas continuou parado. Me olhou por um momento. Mãe, isso vai piorar antes de melhorar. Eu sei. A senhora está pronta? Olhei para ele. Aqueles olhos do pai, que eram mais do pai do que eu, tinha entendido por muito tempo. Porque Renato tinha problemas, tinha falhas, tinha os anos ruins, e o silêncio de pedra e a bebida que foi crescendo. Mas Renato, quando estava bem, Renato nos primeiros anos, Renato que eu tinha escolhido antes de tudo virar o que virou. Esse Renato tinha exatamente aquele jeito de olhar direto sem desviar, de perguntar o que precisava ser perguntado sem enfeite. Lucas tinha herdado isso. Só isso. Estou, disse eu. E pela primeira vez, quando disse isso, acreditei. Existe uma coisa que o sertão ensina que a cidade não consegue. Ensina que resistência não é grito, não é punho levantado, não é discurso na praça, não é aquele tipo de coragem que aparece bonita nas histórias que a gente conta depois. A resistência real do sertão é silenciosa e teimosa como raiz de umburana. Você não vê o que está acontecendo, não tem drama, não tem espetáculo. Tem só a raiz indo mais fundo, mais devagar, mais firme, enquanto a seca tenta por cima e não consegue. Aprendi isso com a terra. Aprendi nos meses que se seguiram àquela noite. Porque Lucas tinha razão. Piorou antes de melhorar. Piorou de um jeito calculado, daquele jeito de quem tem dinheiro e tempo e está acostumado a usar os dois como pressão. Na semana depois da invasão noturna, apareceu um homem do INCRA dizendo que havia irregularidade no georreferenciamento da propriedade. Documentação que precisava ser refeita, prazo de 90 dias, multa possível se não regularizado.
Fui ao cartório de Floriano com o registro que o tabelião Afrânio havia me dado. Levei Lucas. Ficamos 2 horas esperando numa sala com cadeiras de plástico e ar-condicionado que não alcançava onde a gente estava sentado. O funcionário que nos atendeu era jovem, com aquele jeito de quem recebeu instrução de cima, que não concorda, mas não vai questionar. Olhou os documentos. Olhou de novo. Está tudo em ordem, disse ele com uma voz que era quase surpresa. O registro foi feito corretamente pelo cartório de origem. Então, a irregularidade? Perguntei. Ele mexeu nos papéis. Não me olhou. Deve ter sido um equívoco na informação que recebemos. Equívoco de quem? Ele não respondeu. Voltei com os documentos, com uma cópia autenticada de tudo que o tabelião Afrânio gentilmente providenciou quando liguei explicando a situação. E Afrânio, que era homem de cartório do interior e que conhecia cada milímetro de terra da região, disse com uma secura que revelava mais do que palavras: guarda tudo em 2 lugares diferentes, dona Dolores, e digitaliza. Guardei tudo em 2 lugares. Digitalizei. Depois veio a questão da estrada. A estrada de chão que dava acesso ao sítio passava por uma faixa de terra, que, segundo um documento que apareceu de repente em cartório, pertencia a um senhor Astrogildo Paz, nome que eu nunca tinha ouvido, que morava em Teresina e que havia comprado aquele pedaço de terra 2 anos antes de mim chegar, antes de qualquer coisa. Comprado a quem? De onde tinha saído aquele documento? O tabelião Afrânio investigou por conta própria, porque era desse tipo, aquele tipo de homem do interior que tem mais ética do que cargo e que, quando vê coisa errada sendo feita na sua jurisdição, leva como ofensa pessoal. Esse Astrogildo Paz é sócio de uma holding que aparece nos documentos de constituição da Águas do Cerrado. Ele me disse ao telefone, com aquela voz seca de homem que está com raiva, mas guarda a raiva dentro. Compraram esse acesso faz 2 anos, provavelmente já mapeando a região. Fiquei quieta na outra ponta da linha. 2 anos, antes de eu existir nessa história. Antes de meu avô morrer, antes da carta, antes de tudo. Eles já estavam aqui, já estavam planejando. E agora? Perguntei. Agora eles podem alegar que a senhora não tem acesso legal à propriedade pela estrada que usa. É forçado, tem argumento contrário, mas vai dar trabalho. Quanto trabalho? O tipo que cansa gente com pouco recurso, disse ele, honesto. Que é o objetivo? Desliguei. Fui até a janela da cozinha. O sol batia na horta, no verde do jerimum que estava crescendo bem, no vermelho do tomate que Lucas tinha plantado num canteiro novo. As galinhas de Biel andavam pelo quintal com aquela dignidade ridícula que galinha tem, como se soubessem que são importantes. Pensei, vão usar a estrada para me prender, para fazer eu gastar dinheiro que não tenho em processo que vai durar anos. Para fazer eu cansar. Pensei, não vou cansar na velocidade que eles esperam. Foi seu Maneco quem me deu a ideia, sem saber que estava dando. Apareceu numa tarde com o filho mais novo, o Deodato, que tinha uns 20 e poucos anos e um jeito quieto parecido com Lucas, e os dois ficaram olhando a cerca do lado leste que eu estava tentando resolver sozinha. Tem um caminho velho, disse seu Maneco sem introdução, do jeito direto dele. Passa pela Pedreira dos Campos, contorna pelo lado da fazenda do Zé Beirada, sai na estrada de asfalto mais para frente. Era o caminho que seu avô usava, quando o acesso principal fechava em época de chuva. Olhei para ele. Esse caminho ainda existe? Existe. Tá tomado de mato, mas existe. A terra por onde passa é da comunidade. Aquela parte que nunca foi escriturada, porque nunca precisou, sempre foi de todos. Ele cuspiu no chão, aquele gesto seco de homem que está avaliando. Se vocês roçarem, dá para passar com carro de tração. Quanto trabalho dá? 3, 4 dias com gente suficiente. Não tenho dinheiro para pagar ajudante. Ele me olhou com aquela expressão, não de pena, não de caridade, de comunidade, que é diferente. Não falei em pagar, disse ele. Falei em gente suficiente. Na semana seguinte tinha 8 pessoas roçando o caminho velho. Seu Maneco, o Deodato,
2 filhos de Dona Sirlene, que eram grandes e trabalhavam bem, um vizinho de mais longe chamado Raimundinho, que apareceu porque ouviu falar e disse que qualquer coisa contra essa empresa era razão suficiente. A empresa já tinha tentado comprar a terra dele 2 anos antes. Dona Valdete, que não roçou, mas ficou o dia inteiro fazendo comida para todo mundo. E Lucas, que trabalhou igual a homem feito sem reclamar uma vez. Biel tentou ajudar e foi mandado 3 vezes de volta porque o facão era grande demais para ele e Dona Valdete precisava de alguém para carregar panela. Ele escolheu a panela sem muita resistência, que também revelava algo sobre o Biel que eu fui aprendendo naquele período. Em 4 dias, o caminho estava aberto. Não era estrada, era caminho, mas passava carro de tração e passava moto e passava gente a pé e era nosso, da comunidade, da terra que nunca tinha sido de ninguém porque era de todos. Quando Landim soubesse da estrada bloqueada e descobrisse que eu tinha outro acesso, o bloqueio viraria nada. Naquela tarde, quando as pessoas foram embora, eu fui até o meio do caminho aberto e fiquei parada olhando a extensão dele. O mato roçado dos 2 lados, o chão de terra vermelha compactado pelos passos de um dia inteiro de trabalho, o sol batendo de lado naquela luz de fim de tarde que deixa tudo cor de cobre. Pensei, não estou sozinha. Pensei isso com uma clareza que dói um pouco, sabe? Dói porque você percebe o quanto ficou acreditando que estava sozinha. O tempo que ficou carregando o peso de quem não pediu ajuda, porque aprendeu que pedir era fraqueza, ou porque aprendeu que ninguém vinha de qualquer jeito. Não estava sozinha. Nunca tinha estado completamente, mas não tinha sabido ver. A Defensoria Pública de Floriano tinha um núcleo de meio ambiente com uma advogada chamada Duteratura. Conceição. Não a Conceição vizinha de Teresina, outra Conceição. O nome mais comum do mundo nessa região, como se as mães soubessem que as filhas iam precisar de alguém assim, um dia. Era jovem, uns 30 anos, cabelo crespo curto, óculos de armação vermelha que combinavam com a energia dela, direta, rápida, sem paciência para rodeio, mas com muita paciência para detalhe técnico. O tipo de pessoa que você quer do seu lado numa briga que você não escolheu. Lucas tinha feito o contato inicial, como eu já sabia. Eu fui pessoalmente na 2ª semana de novembro, de ônibus, sozinha, deixando os meninos com Dona Valdete. Ela ouviu tudo. Viu os documentos, viu o vídeo que Lucas tinha gravado, ouviu sobre a tentativa de bloqueio da estrada, sobre o funcionário do INCRA e a irregularidade que não existia. Ficou quieta por um momento depois que terminei. Aquele tipo de quieto de quem está organizando argumento, não de quem não tem o que dizer. A senhora sabe o que a empresa está fazendo? Disse ela. Sei por cima. É uma estratégia clássica de pressão sobre pequeno proprietário. Cria custo, cria incerteza, cria exaustão. Espera a pessoa desistir ou aceitar qualquer coisa antes que o processo todo esgote o recurso financeiro dela. Ela bateu a caneta na mesa. Aquela batida de quem está com raiva e a raiva está ajudando a pensar. Mas cometeram 2 erros. Quais? O primeiro foi entrar na propriedade de madrugada com equipamento. Isso é invasão. Independente de qualquer argumento sobre recurso hídrico federal, invasão de propriedade particular é crime, e o vídeo do seu filho documenta. E o segundo? Ela me olhou com um sorriso que não era de simpatia, mas de quem encontrou o ponto fraco de argumento contrário. O segundo foi não apagar o rastro da compra do acesso. O Astrogildo Paz é sócio minoritário da holding, mas é sócio. E a compra do acesso 2 anos antes de qualquer processo formal de concessão hídrica, configura o que a gente chama de captura antecipada de recurso, ou seja, eles já estavam se preparando para bloquear sua propriedade antes de você existir nessa história. Um juiz que preze vai ver isso como planejamento de ato ilícito. Fiquei olhando para ela. Isso é suficiente para ganhar? É suficiente para brigar. Ganhar depende de juiz, de tempo, de documentação. Mas ela colocou as mãos na mesa,
Aquele gesto de quem está selando alguma coisa. Se a senhora quer brigar, eu brigo junto. Sem custo. É isso que Defensoria Pública existe para fazer. Fiz uma coisa que não costumo fazer com pessoas que mal conheço. Estendi a mão. Ela apertou firme. Uma coisa, eu disse. Preciso entender uma coisa antes. Pode falar. A água. Se eu ganhar o processo, se a empresa for embora, a água continua minha? Só minha? Ela pensou por um momento. Formalmente, recurso hídrico subterrâneo é bem da União. A senhora tem direito de uso prioritário como proprietária do solo, com outorga, mas não é posse absoluta. Então qualquer governo futuro pode ceder para a empresa? Com processo adequado, sim. Fiquei quieta. Então, ganhar o processo de agora não resolve o problema de vez. Não, resolve agora. O de vez. Ela me olhou com aquela franqueza que eu já estava aprendendo a gostar. O de vez se resolve de outro jeito. Qual jeito? Tornar a água invendável, criar uso comunitário documentado, formal, com acordo registrado, com as famílias que dependem dela. Se essa água alimenta 6 famílias e isso está em papel assinado e registrado, fica muito mais difícil de qualquer empresa ou governo ceder sem audiência pública, sem contestação, sem escândalo político. Olhei para ela. Isso é possível? É trabalhoso, mas é possível. Peguei a bolsa, me levantei. Me manda o que eu preciso fazer. O que se seguiu foram semanas de trabalho diferente do que eu estava acostumada. Não trabalho de enxada e arame, mas trabalho de papel e reunião e explicação, que é cansativo de outro jeito, que exige um tipo de paciência que a roça não treina, mas que eu fui descobrindo que tinha. Reuni as famílias. Dona Sirlene, seu Maneco, Raimundinho, mais 2 sítios que eu não tinha visitado ainda, mas cujos donos eu conhecia de nome, todos dependentes da nascente em graus diferentes, todos cientes disso, mas nunca tendo formalizado nada, porque formalizar não era costume, porque nunca tinha precisado ser. Precisava agora. A primeira reunião foi no terreiro de Dona Valdete, um domingo à tarde, com café e bolo de milho que ela insistiu em fazer, mesmo eu dizendo que não precisava. Eram 12 adultos sentados em cadeira de plástico e banco de madeira, com o sol de novembro pesando e a sombra do pé de manga, dividindo quem tinha sorte de onde sentou. Expliquei tudo. A empresa, o processo, a estratégia da doutora Conceição, a ideia do acordo comunitário. Eles ouviram do jeito que gente do sertão ouve coisa séria, em silêncio, sem pressa, sem pergunta no meio. Esperam você terminar de verdade antes de falar. É costume que a cidade esqueceu. Quando terminei, seu Maneco falou primeiro. Essa água aqui, ele disse olhando para o chão, aquele jeito dele de falar devagar que não era hesitação, mas era peso. Essa água é de antes de qualquer um de nós. Meu pai bebia dessa água. O pai do seu avô também. Ele levantou os olhos para mim. Assino o que precisar. Raimundinho foi o segundo. Minha horta não existe sem essa água. Minha família não existe sem essa horta. Curto, direto, assino. Dona Sirlene não disse nada. Me olhou, assentiu com a cabeça uma vez. Era suficiente. Os outros foram concordando na velocidade do sertão, que é a velocidade certa para a coisa que vai durar. No fim da reunião, Dona Valdete colocou a mão no meu braço. Aquela mão velha, calejada, quente. Seu avô ia ficar orgulhoso, disse ela. Baixinho, só para mim. Não perguntei como ela tinha conhecido Epifânio. Não precisei. Naqueles 6 meses de sítio, eu tinha aprendido que meu avô era presença naquela comunidade de um jeito que eu não tinha entendido de longe. Tinha sido difícil às vezes. Tinha sido estranho. Tinha se fechado no fim. Mas tinha sido parte daquele lugar de uma forma que ficou, que a terra guardou mesmo depois que ele foi. Teimosia é o que aquela terra precisa. Sim, velho Epifânio, era isso. A segunda grande tensão veio em dezembro, quando eu menos esperava, que é quando as coisas sérias sempre vêm, porque a gente baixa a guarda quando o trabalho está indo bem. Era uma tarde de quarta-feira.
Aquele calor de pré-natal de dezembro que o Piauí carrega. Aquele calor que promete chuva de verão, mas ainda não cumpre. Eu estava na horta, Lucas tinha ido com Deodato até Floriano resolver documentação com a doutora Conceição. Biel estava na escola. Eu estava sozinha quando o carro parou na porteira. Não era o Prata de Landim. Era um carro escuro, maior, daquele tipo de veículo que não é de pessoa física, mas que também não tem identificação de empresa. O homem que saiu era diferente de Landim. Mais velho, cabelo branco, terno cinza, uma face que não tinha sorriso de ferramenta. Tinha só seriedade, aquela seriedade de quem não precisa de sorriso porque não está vendendo nada, está comunicando. Fiquei parada com a enxada na mão. Ele veio até a porteira. Não abriu. Ficou do lado de fora, o que era escolha. Eu entendi. Estava me dizendo que não ia invadir, mas estava me dizendo de perto. Dona Dolores, meu nome é Evandro Costa. Sou diretor jurídico da Águas do Cerrado. Diretor jurídico, não mais o de aquisições. Tinham subido de nível. O que quer? Quero conversar. Sem rodeio. Fale. Ele me olhou por um momento. Aquele olhar de avaliação que era mais honesto que o de Landim, que não tentava esconder que estava avaliando. A senhora montou uma defesa inteligente, disse ele. O acordo comunitário, a advogada da defensoria, a documentação de invasão. É bem feito, não respondi. Mas quero que a senhora entenda o que está do outro lado. Ele colocou as mãos nos bolsos, aquele gesto de quem não está ameaçando, mas está sendo claro. A empresa tem recurso para manter litígio por 7, 8 anos, processos administrativos na ANA, na SEMA, contestação de documentação fundiária. Cada um desses processos tem custo, tem prazo, tem desgaste. Uma pausa. A advogada da defensoria é competente, mas defensoria pública tem carga de trabalho, tem prazo de resposta, tem limitação de estrutura. A senhora sabe disso? Sabia. E ele sabia que eu sabia. Tem proposta nova? Perguntei. Tem. 500 mil. Compra total da propriedade. A senhora sai sem processo, sem desgaste, com recurso para recomeçar onde quiser. 500 mil. Tinham subido o número, o que significava que tinham medo do processo, que a defesa estava funcionando, que eles queriam resolver rápido, ou que tinham mais certeza do valor da nascente do que eu imaginava. O coração foi lá para cima e eu segurei. E as famílias da comunidade? Disse eu. Ele piscou. O quê? As 6 famílias que dependem dessa água. Dona Sirlene, seu Maneco, Raimundinho, os outros. Se eu vender e a empresa fechar o acesso deles, com que eles ficam? Ele ficou quieto por um momento. Isso não é responsabilidade da empresa. É minha, interrompi. E não vou assinar papel nenhum sem garantia deles. O silêncio que veio depois era carregado. Aquele tipo de silêncio que é luta entre 2 jeitos de ver o mundo. O que conta pessoa e o que conta número. Dona Dolores, ele disse, com uma paciência que estava ficando com bordas. A senhora é uma mulher sozinha, com 2 filhos, sem recurso financeiro para litigância prolongada, morando em propriedade rural isolada. A proposta que trago é a melhor que a senhora vai receber. É sensato aceitar. Fiquei olhando para ele. Mulher sozinha, sem recurso, isolada. Ele tinha listado tudo que eu era como se fosse argumento de fraqueza. Como se solidão e pobreza fossem razões para ceder. Como se eu não soubesse melhor do que ele o que eu era. Pensei em Renato morrendo no banheiro numa segunda-feira. Pensei no apartamento cheirando a dívida de outro. Pensei nas cadeiras de plástico do INCRA e no funcionário que não conseguia me olhar. Pensei na sogra com o advogado e a escritura no nome do filho morto. Pensei em tudo que tinha tentado me dobrar. E aqui estava eu. Com horta de pé, com cerca consertada, com caminho aberto na mata, com 12 assinaturas de comunidade, com advogada que brigava sem cobrar, com filho que pesquisava direito hídrico de madrugada no celular com uma barra de sinal. Mulher sozinha, disse eu, com uma voz que saiu calma de um jeito que me surpreendeu. Levou 6 meses para fazer o que o senhor está vendo em volta.
Fiz um gesto largo, abarcando o sítio, a horta, a cerca, o pasto. Imagina o que essa mulher faz em 6 anos, com o processo correndo. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. O Ano Preto passou alto, aquele pássaro de mau agouro que o povo do sertão respeita. Passou e sumiu na direção do cerrado. Vou levar sua posição para a diretoria, disse ele por fim, com aquela neutralidade de quem está encerrando reunião que não foi como esperava. Pode levar, disse eu. E pode levar também que eu não vendo essa água. Não agora, não daqui 10 anos. Ela não é minha para vender, é dessa terra e das pessoas que vivem nela. Ele foi. O carro escuro sumiu na estrada de chão. Eu fui até o poço, me sentei na beira da tampa, as costas curvadas, os cotovelos nos joelhos, o rosto nas mãos. Tremia, tremia de verdade, aquele tremor que vem depois da adrenalina, quando o corpo cobra o que você deveu durante a tensão. As mãos, os joelhos, um tremor miúdo e constante que eu deixei acontecer porque não tinha mais ninguém para esconder. O murmúrio do poço embaixo de mim, aquela voz de água que nunca parava, que estava lá antes de mim, que ia estar depois. Tô defendendo você, disse em voz alta, para a água, para a terra, para meu avô morto, para quem quisesse ouvir. Pode continuar correndo. O murmúrio não mudou, mas havia alguma coisa em ouvir minha própria voz, dizendo aquilo, em voz alta, sem vergonha, sem esconder. Havia alguma coisa que era parecido com promessa. Eu tinha aprendido nesses meses todos a não fazer promessa que não fosse cumprir. Lucas chegou de Floriano no fim da tarde, com notícia boa e notícia que precisava de cuidado. A boa. A doutora Conceição tinha protocolado a ação de reintegração de conduta. O processo formal contra a invasão noturna, com o vídeo como prova central. O juiz tinha aceitado e marcado audiência preliminar. A que precisava de cuidado, a holding da empresa tinha entrado com pedido de outorga de uso hídrico junto à Agência Nacional de Águas. Era o processo longo que Evandro Costa tinha mencionado. Eles tinham acelerado depois da minha recusa. Quanto tempo esse pedido leva? Perguntei. A doutora Conceição disse que com contestação nossa e o acordo comunitário documentado, entre 2 e 4 anos. Lucas me olhou. Mas durante esse tempo eles podem tentar outras coisas. Deixa tentar. Ele ficou quieto um momento. Mãe, a senhora tá bem? Tô cansada. É diferente. Ele assentiu. Biel chegou da escola nesse momento. Jogou a mochila no banco. Foi direto à geladeira, saiu com uma manga verde na mão, como se nada no mundo pudesse estar mais errado do que o estado da fome dele naquele momento. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com a manga na boca. Aconteceu um monte de coisa, disse eu. Boa ou ruim? Fiquei pensando. As duas, como sempre. Ele mordeu a manga, considerou isso com a seriedade de quem tem 11 anos e está ficando mais velho do que devia, mais rápido do que deveria, e disse, tá bom então. E foi pro quintal ver as galinhas. Lucas me olhou. Um canto da boca levantou. Não era sorriso completo, Lucas não fazia sorriso completo fácil, mas era aquele quase sorriso dele que valia mais do que gargalhada de outra pessoa. Tá bom então. Repetiu ele baixinho. Fui fazer o jantar. E enquanto cortava a cebola, e o cheiro subia, e o fogão esquentava, e lá fora o sol descia pela última vez naquele dia pesado, enquanto tudo isso acontecia com aquela normalidade extraordinária da vida que continua apesar de tudo, eu pensei que talvez fosse isso, talvez fosse exatamente isso. Não a vitória garantida, não a certeza de que ia ganhar o processo, de que a empresa ia desistir, de que a água ia continuar livre para sempre, mas a escolha de ficar, a escolha de defender, a escolha de ser a pessoa que não cede quando ceder é mais fácil. Meu avô tinha escrito que teimosia era o que aquela terra precisava. Eu estava entendendo agora que não era teimosia de burro, a teimosia cega que insiste sem pensar. Era a outra, a mais rara. A teimosia que sabe o custo e fica mesmo assim.
que olha para o tamanho do que está do outro lado, que sente o medo, que tremeu sozinha na beira do poço e que de manhã levanta, faz o café, vai para a horta, que planta mesmo sem garantia de colheita, que fica. Tem uma coisa que a água ensina que nenhuma outra coisa ensina igual. Ensina que o caminho não precisa ser reto para chegar onde precisa chegar. A água não briga com pedra. Ela contorna, ela encontra a fresta, ela vai por baixo quando não pode ir por cima. Não é fraqueza, é inteligência antiga, mais antiga que qualquer estratégia de homem com terno e cartão de papel grosso. A água chegou antes de tudo e vai durar depois de tudo. E ela sabe disso sem precisar anunciar. Eu fui aprendendo a ser assim, devagar, com erro no meio, com dia que eu não conseguia e com dia que eu conseguia demais. Mas fui. Janeiro chegou com as chuvas do verão piauiense, não aquela garoa tímida que o sertão às vezes recebe e chama de bênção, mas chuva de verdade, chuva de trovão e relâmpago e água grossa que batia no telhado como se tivesse urgência. O cerrado em volta do sítio ficou verde, de um jeito que ainda me pegava de surpresa, aquela transformação que acontece em dias, do cinza seco de novembro para o verde exuberante de janeiro, como se a terra tivesse estado guardando cor o tempo todo e precisasse só de água para soltar. A horta explodiu, não tem outra palavra. O jerimum que eu tinha plantado com cuidado de quem não sabe se vai nascer, foi tomando o canteiro, depois o canteiro do lado, depois precisou de vara para crescer em cima, porque não tinha mais chão disponível. O feijão subiu pelo galho que Lucas tinha fincado, e foi além, foi pela cerca, foi onde quis. O tomate fez cachos que pesavam os galhos, aquele vermelho que aparecia devagar e de repente estava em todo lugar. Biel descobriu que gostava de colher. Ficava horas no fim da tarde, catando o que estava maduro, com uma atenção que ele nunca tinha dado para coisa nenhuma antes. Aquela criança que quebrava coisa por distração na cidade, que agitava o ambiente só de entrar, ficava de cócoras entre os pés de jerimum com uma concentração serena, que me fazia parar e olhar sem querer estragar. Lucas plantou uma coisa por conta própria, sem me falar antes. Uma fileira de palma forrageira do lado do pasto, daquelas palmas sem espinho que servem de alimentação para o gado em época de seca. Quando vi, perguntei de onde tinha vindo a ideia. Se a gente vai ficar aqui, ele disse com aquela lógica direta dele, precisa pensar em 3 anos, não em 3 meses. Palma demora para pegar, mas quando pega, alimenta o gado sem precisar de chuva. Ele me olhou. Comprei as mudas com o dinheiro que ganhei, ajudando seu maneco no curral no mês passado. Fiquei olhando para a fileira de palma jovem na terra molhada. Se a gente vai ficar aqui, não se a senhora decidir, não se as coisas melhorarem, se a gente vai ficar, como quem já decidiu e está só declarando. Quantos anos você tem? Perguntei. Ele me olhou com aquela expressão de quem não entende a pergunta. 16. Fiz aniversário semana passada. 16. Tinha feito 16 e eu tinha feito bolo de fubá com goiabada que Dona Valdete trouxe. E cantado parabéns em volta da mesa com Biel e Dona Valdete e seu maneco, que apareceu sem ser chamado com uma melancia debaixo do braço, e Lucas tinha ficado quieto com aquele quase sorriso durante tudo. E eu tinha pensado que era bom, era muito bom, mas não tinha pensado no tamanho do que ele estava se tornando. Você vai ser uma pessoa muito boa, disse eu. Ele ficou sem jeito, aquele sem jeito raro de adolescente que não sabe receber coisa direta. A senhora fala isso para todo mundo, disse ele. Não falo não, falo para quem merece. Ele foi embora para não ter que responder, mas eu vi o pescoço dele ficar vermelho e isso foi suficiente. O processo com as águas do cerrado corria em 2 trilhos paralelos, o processo de reintegração de conduta pela invasão noturna e a contestação ao pedido de outorga hídrica na ANA, a doutora Conceição me ligava toda semana com atualização. Era uma das coisas que eu tinha aprendido a valorizar naquele período. Pessoa que mantém a outra informada, que não deixa você ficando no escuro esperando, que trata sua causa como se fosse dela.
Em fevereiro, o juiz de Floriano deu sentença favorável na ação de reintegração de conduta. A empresa foi condenada a pagar multa pelo episódio da invasão. Valor pequeno para a empresa daquele porte, mas não era o valor que importava. Era o registro. Era o documento que dizia oficialmente, com carimbo de juiz: houve invasão, foi ilegal, aqui está provado. A doutora Conceição disse que usaria aquilo na contestação da outorga, que invasão prévia configurava má-fé e fragilizava o processo da empresa junto à agência. Evandro Costa não apareceu mais. Landim não apareceu mais. Os carros brancos sem identificação não apareceram mais. O que não significava que tinham desistido. Significava que tinham mudado de estratégia. A nova estratégia eu demorei algumas semanas para perceber. E quando percebi, foi porque Raimundinho me avisou. "Tão falando por aí?" Ele disse numa tarde com aquele jeito de quem está com coisa na cabeça, mas não quer exagerar na importância. "Que você recebeu proposta boa de empresa grande e recusou, que está segurando recurso que poderia gerar emprego para a região por causa de interesse pessoal." Fiquei quieta. "Quem está falando?" "Gente do comércio de Guadalupe. Vereador que eu não vou citar o nome, mas você sabe quem é." Ele cuspiu no chão, seco. "Não é ninguém que tem peso de verdade, mas é barulho, barulho, a estratégia mais velha do mundo. Quando você não consegue vencer pelo processo legal, você tenta vencer pelo tribunal da opinião. Você transforma a pessoa que está defendendo em obstáculo, em egoísta, em alguém que está impedindo o progresso. É uma estratégia que funciona com gente que tem vergonha, que tem medo do julgamento, que cede quando o ambiente fica desconfortável. Pensaram que eu era esse tipo. Obrigada por me contar, disse eu para Raimundinho. O que você vai fazer? Pensei por um momento. Nada imediato. Olhei para ele. Mas vou aparecer mais na cidade. Vou levar Lucas e Biel. Vou comprar no comércio de lá, vou falar com as pessoas, vou ser presente de um jeito que não dá para distorcer fácil. Ele assentiu, lento. Sua avó faria a mesma coisa, disse ele. Parei. Minha avó? Dona Expedita, mulher do seu avô. Ele me olhou com uma expressão que dizia que achava que eu sabia e estava surpreso que não sabia. Morreu anos antes de você chegar, mas era mulher de fibra. Seu avô ficou diferente depois dela, mas antes, quando ela era viva, ele sacudiu a cabeça com aquele balanço de memória boa. Ela era do tipo que vai na cidade, aperta a mão, olha no olho, deixa saber que existe, Dona Expedita, minha bisavó, que eu nunca conheci, que minha mãe nunca mencionou, ou mencionou de passagem tão levemente que eu não guardei. Mais uma presença que estava naquela terra antes de mim. Mais uma raiz que eu estava descobrindo tarde. Como ela era? Raimundinho sorriu. O sorriso raro dele, que aparecia quando uma memória era boa de verdade. Era teimosa, disse ele, igual a você. Fui à cidade. Fui no sábado de feira, de ônibus com os 2 meninos, de vestido limpo que eu tinha guardado, com dinheiro suficiente para comprar o que precisava e tomar um café no bar da praça. Cumprimentei as pessoas que conhecia, fui apresentada a pessoas que não conhecia. Conversei sobre a safra e sobre a chuva e sobre o time do Fluminense que seu maneco tinha morrido de raiva na última rodada. E sobre a escola e sobre o preço do feijão. Não falei da empresa, não falei do processo. Não falei de nada que pudesse soar como queixa ou como ataque. Falei de gente, da comunidade, do acordo que as famílias tinham assinado. Falei de como a nascente alimentava o sítio e os vizinhos e de como isso era coisa boa, coisa de comunidade forte, coisa que a região devia se orgulhar de ter. Falei a verdade, mas falei a verdade que era mais fácil de receber. Lucas ficou ao meu lado durante quase tudo, ouvindo, aprendendo. Biel ficou com um menino que ele reconheceu da escola de Toinho e sumiu por 2 horas. Voltou com uma pedra que ele julgou bonita e com sorvete na boca, sem me explicar de onde tinha vindo o dinheiro, e eu decidi que havia perguntas que o momento não pedia. No fim da tarde, na volta de ônibus, Lucas disse: "A senhora é boa nisso." "Em quê?"
em falar com as pessoas de um jeito que elas ficam do seu lado sem saber direito por quê. Fiquei pensando nisso. Não é estratégia, disse eu por fim. É só respeito. Quando você respeita de verdade, a pessoa sente. Ele ficou quieto um momento. O pai não sabia fazer isso, disse ele, baixo, sem acusação, só constatação. Era a primeira vez que ele falava do pai assim, diretamente, comparando, nomeando uma diferença. Fiz uma escolha rápida do tipo que mãe faz 1000 vezes sem perceber sobre o que dizer. Seu pai tinha outras qualidades, disse eu. E era verdade. Incompleta, mas verdade. E você herdou o que era bom dele. A forma de olhar as coisas direto, a calma que não é indiferença. Lucas ficou quieto de um jeito que não era o quieto fechado de antes. Era o quieto de quem está guardando alguma coisa boa. Biel estava dormindo no banco ao lado, a pedra bonita no colo, a boca levemente aberta. O ônibus cortava o cerrado ao entardecer. Aquela luz de final de dia que deixa tudo cor de mel, que faz até a estrada de asfalto ficar bonita. Pensei, estamos bem. No meio de processo judicial, no meio de pressão de empresa grande, com dinheiro contado e futuro incerto e um sítio que ainda precisava de trabalho, estávamos bem. Não era o bem de quem tem tudo resolvido. Era o bem de quem sabe o que está fazendo e por quê. É diferente. É muito melhor. A virada veio em abril, 1 ano depois de termos chegado ao sítio. Não foi de um jeito grandioso, não foi sentença de juiz, não foi empresa recuando com bandeira branca, não foi nada que pudesse ser filmado ou noticiado. Foi o tipo de virada que acontece no detalhe, que você reconhece como decisivo só depois, quando olha para trás e consegue ver a forma inteira. A doutora Conceição me ligou numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava podando a cerca viva que eu tinha plantado no começo do ano. Dona Dolores, tive uma reunião ontem com o representante da ANA e o pedido de outorga da empresa foi suspenso temporariamente para análise adicional. Ela parou, aquela pausa de quem está segurando o tom de voz numa certa frequência para não antecipar demais. O motivo foi o acordo comunitário. O perito técnico da agência entendeu que a nascente tem uso consolidado por comunidade rural e que outorga para exploração comercial exigiria estudo de impacto mais robusto, audiência pública e demonstração de que o uso comunitário seria mantido. Fiquei parada com a tesoura de poda na mão. Isso é vitória? É obstáculo significativo para eles. Suspensão não é indeferimento. Podem continuar o processo. Mas agora é um processo muito mais longo, muito mais caro, muito mais exposto. Uma pausa. A empresa tem outras propriedades que está avaliando na região. Propriedades sem acordo comunitário documentado, sem advogada de defensoria, sem proprietária que foi a Floriano e apertou mão de todo mundo na feira. Entendi o que ela estava dizendo sem dizer. Eles podem desistir desta e ir para outra mais fácil. É possível. Não é certo, mas é possível. Fiquei quieta por um momento. Doutora Conceição, se eles forem para outra propriedade, para outro sítio que não tem o que o nosso tem, o que acontece com aquela comunidade? Uma pausa. Essa é a pergunta certa, disse ela com aquele tom de quem está gostando de quem está do outro lado. É por isso que esse trabalho que a senhora fez de documentar, de formalizar o uso comunitário, tem que virar modelo, tem que ser replicado em outras propriedades da região antes que a empresa chegue lá. Como eu faço isso? Conversando, explicando, levando o acordo para as outras comunidades. Ela fez uma pausa. Sei que é trabalho além do que a senhora já faz. É, concordei. Mas é o trabalho que precisa ser feito. Desliguei. Fiquei parada no meio da cerca viva com a tesoura na mão e o sol de abril no rosto e o cerrado em volta num silêncio que estava cheio de coisa. Fui até o poço. Sentei na beira, como tinha feito tantas vezes. O murmúrio de sempre, aquela voz que não parava. Você sabia, disse em voz alta. Meu avô sabia que isso era mais do que um poço, que ia importar para mais do que um sítio. O murmúrio não mudou.
A água não responde com palavra. Mas havia alguma coisa em dizer aquilo ao ar livre, ao sol, à terra que estava embaixo de mim com toda aquela água correndo em silêncio por baixo. Havia alguma coisa que era parecido com confirmação. Quando Lucas chegou naquele dia, eu já tinha a ideia formada. Mostrei o caderno onde eu tinha começado a escrever. Não diário, não era disso que se tratava. Era uma lista. Propriedades da região que dependiam da mesma lençol freático, que tinham uso de água comunitário não documentado, que seriam vulneráveis se a empresa mudasse o alvo. Lucas olhou a lista. Contou os nomes. São 11 sítios, disse. Conheço donos de 7. Os outros 4 precisamos de apresentação. Seu maneco conhece todo mundo. Já pensei nisso. Ele olhou para mim. Aquele olhar direto, sem desvio. Mãe, isso vai tomar muito tempo. Vai. A senhora vai fazer isso enquanto toca o sítio, enquanto o processo ainda corre, enquanto tudo, disse eu. Sim. Ele ficou quieto. Por quê? Perguntou. Não era questionamento. Era pergunta real de quem quer entender. Pensei como responder. Porque quando eu cheguei aqui, disse por fim, eu vim para sobreviver. Vim porque não tinha outra opção. Vim porque o apartamento ia ser tomado e o emprego não pagava e os 2 de vocês precisavam de chão. Fiz uma pausa. Mas chão não é suficiente. Chão você arrenda, chão você pode perder, chão pode ser comprado por empresa de fora. O que não se perde é comunidade. É gente que conhece seu nome, que roçou o caminho junto, que assinou o papel porque entendeu o que estava em jogo. Lucas ouviu. Se eu deixar esses outros 11 sítios vulneráveis porque cuidei só do meu, continuei, não fiz nada de verdade, só empurrei o problema para frente. Ele ficou olhando para o caderno por um momento. Eu ajudo, disse ele. Eu sei. Biel também vai querer ajudar. Biel vai achar que vai ajudar e vai distrair todo mundo, disse eu. Mas vou deixar, porque Biel distraindo todo mundo, às vezes, é o que o ambiente precisa. O quase sorriso apareceu. É verdade, concordou. Nos meses que se seguiram, fizemos o que precisava ser feito. Visitamos os 11 sítios. Alguns foram fáceis. Donos que já conheciam a situação, que já tinham ouvido sobre o processo, que assinaram de bom grado. Outros foram mais difíceis. Desconfiança de gente que nunca tinha precisado de papel para usar o que sempre foi seu, que estranhava a formalidade, que não queria se envolver em briga que não reconhecia como sua ainda. Nesses eu sentei, tomei café, ouvi, contei minha história, não a versão resumida, a de verdade. Contei sobre o apartamento, sobre a sogra e o advogado, sobre as cartas de cobrança chegando para nome de homem morto. Contei sobre chegar aqui sem saber plantar e aprender errando. Contei sobre os homens de madrugada no poço e sobre ficar de pé no pasto escuro com facão na mão, tremendo por dentro. Contei que tinha medo. Contei que fiz mesmo assim. Não era estratégia. Era só verdade. Mas verdade tem um jeito de alcançar lugar que argumento técnico não alcança. As pessoas ouviam, ficavam quietas, faziam conta interna de quanto tinham a perder e assinavam. 8 dos 11 assinaram. Os outros 3 disseram que precisavam de tempo. Eu deixei. Tempo é coisa que respeito. A Águas do Cerrado protocolou suspensão formal do processo de outorga em julho. Não foi comunicado oficial para mim. Soube pela doutora Conceição, que soube por fonte interna da agência. A empresa tinha redirecionado o investimento para outra bacia hidrográfica, em outro estado, onde o terreno era mais favorável às suas intenções. Podia voltar. Processos suspensos podem ser reativados. A água continuava lá. O valor dela não tinha mudado, mas havíamos comprado tempo. E, naquele tempo, 8 comunidades tinham documentação. A doutora Conceição tinha submetido o modelo do acordo para análise de uma organização de direito ambiental em Teresina, que queria replicar em outras regiões. O caminho que a gente tinha roçado tinha virado referência de acesso comunitário que o cartório de Guadalupe tinha registrado formalmente. Raiz. O que a gente tinha plantado era raiz. Não grandioso,
não notícia de jornal, não vitória com festa e discurso. Raiz que vai fundo, devagar, que você não vê, mas que segura. Numa noite de agosto, 1 ano e 4 meses depois de termos chegado, sentei na soleira da Porta dos Fundos com o caneco de café e olhei o céu. Era uma noite limpa, daquelas noites de agosto do Piauí que tem o céu mais fundo do mundo. Aquele azul preto que parece ter profundidade, que parece que se você olhar por tempo suficiente, vai ver alguma coisa do outro lado. Lucas estava no quarto lendo. Ele tinha desenvolvido um hábito de leitura naquele ano que eu alimentava, comprando livro usado na feira quando aparecia, e que ele alimentava pedindo emprestado para a doutora Conceição quando ia a Floriano. Biel estava dormindo, que era o estado natural de Biel depois das 8 da noite, aquele menino que esgotava energia o dia todo e dormia como pedra. Eu estava sozinha com o café e o silêncio e o murmúrio do poço. Pensei em Renato. Pensei nele de um jeito diferente do que costumava. Não com a dor que ainda estava lá, não com a raiva que às vezes também estava lá, não com a saudade do que havia sido ou a tristeza pelo que não foi. Pensei nele como parte de uma história que tinha chegado até mim, que eu tinha carregado, que eu estava transmitindo para os filhos de um jeito que eu esperava que fosse melhor do que recebi. Não é honrar os mortos fingindo que eram perfeitos. É entender o que deles ficou de verdade, separar o que serve do que não serve, e seguir com o que serve. Do Renato eu tinha 2 filhos que eram mais do que eu conseguia descrever. Isso era suficiente. Isso era mais que suficiente. Pensei no velho Epifânio. Teimosia é o que aquela terra precisa. Eu tinha chegado aqui achando que teimosia era uma coisa, aquela coisa bruta de não ceder, de insistir, de aguentar. E era isso também. Tinha sido isso muitas vezes, mas era mais. Teimosia de verdade é aquela que não insiste só pelo próprio bem. É a que insiste porque entende que o que está defendendo é maior do que você, que vai durar depois de você, que importa pra gente que você nem conhece ainda, a nascente embaixo do meu sítio. Aquela água que corria em silêncio havia séculos antes de qualquer sítio, antes de qualquer nome em escritura. Que meu avô havia bebido e o pai do meu avô havia bebido, e gente cujo nome eu não saberia nunca havia bebido. Que Dona Sirlene bebia, e os filhos dela bebiam, e os filhos dos filhos dela iriam beber. Não era minha para cuidar. É diferente. Tem coisa que a vida entrega não para você possuir, mas para você zelar. Terra, filho, água, memória. Você não é dono. Você é guardião por um tempo e passa adiante. O céu estava cheio de estrela. Pensei no Renato me perguntando se tinha gente lá longe olhando para a gente naquele momento. Se éramos pequenos ou corajosos. Eu tinha dito que provavelmente achavam que éramos pequenos. Ele tinha dito, ou que somos corajosos. Eu tinha ficado quieta naquela época, não sabendo bem o que responder, porque naquela época eu não me reconhecia como corajosa. Corajosa era coisa de personagem de história, de gente que faz coisa extraordinária em circunstância extraordinária. Agora eu entendia diferente. Coragem é acordar cedo quando o cansaço pede que você fique. É plantar quando não tem garantia de colheita. É ficar quando ir embora é mais fácil. É abrir a porteira para a vizinha às 3 da tarde com o sítio ainda pela metade e fazer o café porque ela veio e ela é vizinha e isso é o que se faz. É tremar de medo e ir mesmo assim. É não saber se vai ganhar e defender mesmo assim. Pequena? Sim. Pequena como todo mundo que não tem poder e tem propósito. Pequena como raiz de umburana que vai fundo sem fazer barulho. Pequena como água que contorna pedra e chega onde precisa chegar. Corajosa? Talvez. Do tipo que não sabe que é enquanto está sendo. De manhã cedo, antes do sol, antes das crianças, antes do café, fui até o poço. A manhã estava fresca, aquele frescor de agosto do cerrado que dura só até às 8, e depois o sol lembra quem manda. A terra estava levemente úmida ainda do orvalho. As seriemas cantavam lá no fundo do cerrado. Aquele canto estranho, de pássaro que não parece pássaro,
que parece coisa mais antiga. Afastei a tampa do poço. O murmúrio subiu. Aquele som de água viva, constante, aquela voz que estava lá antes de mim e ia continuar depois. Coloquei a palma da mão na borda de pedra da boca do poço. A pedra estava fria, áspera, com aquela textura de coisa que durou muito tempo e vai durar muito mais. Obrigada, disse em voz baixa. Não para ninguém específico. Para tudo. Para a terra, para a água, para o velho Epifânio com a letra torta, para a dona Expedita que era teimosa, para seu maneco que roçou o caminho, para a doutora Conceição que brigou sem cobrar, para Lucas que plantou palma pensando em 3 anos, para Biel que pintou o galinheiro de azul porque achou que galinha ia gostar, para Renato pela imperfeição toda e pelos 2 filhos que deixou, para minha mãe que nunca me contou sobre essa família, mas que, sem querer, me passou a teimosia que era dela antes de ser minha, para mim mesma, a Dolores que foi caixa de supermercado, a que engoliu muito, a que aprendeu a ligar a torneira por dentro. Essa que chegou aqui com uma mala e 2 meninos, e uma chave velha, e uma carta de homem morto, dizendo que era teimosa. Essa que ficou. O sol começou a aparecer no horizonte do cerrado. Aquela faixa cor de cobre que dura pouco, que você precisa estar de pé para ver, que não espera ninguém. Eu estava de pé. Fechei a tampa do poço com cuidado. Endireitei as costas. Fui fazer o café. Não sei como isso vai terminar. Preciso ser honesta. Não sei. A empresa pode voltar. Processo suspensão não é processo encerrado. Podem aparecer outros Landins com outros carros prata e outros números grandes ditos com cuidado para não assustar. Podem aparecer outros Evandros Costa com outros ternos cinza e outras listas de coisas que eu não tenho. A terra pode ter ano ruim, a chuva pode falhar, o processo na ANA pode ser reativado, pode arrastar, pode custar mais do que eu tenho. Lucas vai crescer e vai querer vida além desse sítio. Vai querer universidade, vai querer cidade, vai querer o mundo que ele lê nos livros usados da feira. Biel vai crescer e vai ser aquela energia toda querendo espaço maior. E eu vou ter que aprender a soltar, que é o trabalho mais difícil de mãe. Não sei como termina, mas sei o que aprendi. Aprendi que a pergunta certa não é vou ganhar. A pergunta certa é vale a pena defender? E essa eu sei responder. Essa nascente que corre em silêncio há séculos, que alimenta 6 famílias, que meu avô guardou e que eu aprendi a zelar. Vale. Esses 2 meninos que chegaram aqui perdidos e foram encontrando o chão embaixo dos pés junto comigo, valem. Essa comunidade que roçou o caminho e assinou papel e fez café e trouxe melancia e apareceu sem ser chamada quando precisava, vale. Essa mulher que sou, que aprendeu tarde demais e cedo o suficiente que força, não é não ter medo, é ter medo e continuar, vale. Tudo vale. É o que a água ensina, que tudo que corre, que não para, que encontra o caminho mesmo quando a pedra está na frente, chega. Não sei onde, não sei quando, mas chega. E para você que está lendo isso, ou ouvindo porque tem mulher que conta a história assim, em voz alta, para quem queira ouvir na varanda ou na cozinha ou no ônibus de volta para casa. Para você que conhece o peso de recomeçar do zero, que conhece o cansaço que não passa com sono, que já ouviu coitada de bocas que achavam que estavam sendo gentis, que já ficou de pé na frente de coisa grande demais e tremeu sem que ninguém visse. Para você que tem um poço dentro de si que não seca, mesmo quando tudo em volta está seco. Escuta, a teimosia que você carrega não é defeito, é herança, é o que a terra precisa.